Olá, boa noite. Bem-vindos. Estão anulados para a província do Kwanza Norte os resultados do concurso público realizado recentemente pelo Ministério da Educação. Na base da medida estão casos identificados de corrupção. O Ministério indicou o dia 26 de janeiro como data para a realização de um novo exame de avaliação aos candidatos e mais de 200 professores vão ser responsabilizados. Foi anulada as provas feitas pelos candidatos ao ingresso do concurso público na província do Kwanza Norte por irregularidades nos procedimentos. A falta de transparência na atribuição de notas é um dos motivos que levou o Ministério da Educação a cancelar as provas que foram feitas no mês de novembro de 2023. Esta informação foi avançada nesta quarta-feira pela Ministra da Educação, Luísa Grilo. Para essa província foram disponibilizadas cerca de 353 vagas para os diferentes níveis de ensino. Infelizmente, recebemos algumas denúncias. Fomos apurar, uma equipa foi apurar a veracidade das denúncias e comprovou-se. Tendo sido comprovada, de facto, a existência de irregularidades, não podemos pactuar com este tipo de situações. Então, vamos anular as provas feitas em novembro do ano passado e vamos marcar uma nova data para a realização das provas e o processo do concurso retomar de acordo com os procedimentos legalmente estabelecidos. Infelizmente é um procedimento que não é muito agradável, mas que urge fazer isso porque o concurso tem que respeitar o princípio da transparência, o princípio da legalidade e o princípio da equidade. A ministra garantiu que os 7.000 candidatos vão voltar a fazer as provas no dia 26 deste mês de janeiro. Luísa Grilo garantiu também que este processo será encerrado até o mês de março do corrente ano. Cada administrador municipal é responsável pelo seu município e é responsável pela lisura do processo no seu município. Quando isso não acontece, o Ministério da Educação aparece como supervisor e é ele que dá a homologação do procedimento, se foi ou não respeitado. Homologa e dá provimento a esse concurso, valida o concurso e, junto do Ministério das Finanças, solicita o enquadramento desses professores no Sistema Único de Pagamento, que é o SIGF. Quando acontecem as irregularidades, nós vamos fiscalizar. E no ato da fiscalização verificamos que há irregularidades. Em função das irregularidades, temos que, efetivamente, voltar à estaca zero para que a legalidade seja reposta. Todavia, a titular da pasta da Educação disse que serão responsabilizados todos os envolvidos nesta irregularidade. Se o procedimento não foi cumprido, quem devia cumprir não o fez. Vai haver, sim, sanções muito duras em relação àqueles que prevaricaram, sem dúvida nenhuma. Aqueles que prevaricaram vão ser sancionados na medida da lei e da disponibilidade. De relembrar que em 2019, a província do Bengo e a província do Kwanza Cubango, em 2021, também registraram esta irregularidade. Notícias na edição de quarta-feira. Prenda rosto de uma das zonas mais privilegiadas de Luanda em termos de localização e motivos que tiram o sono aos moradores. Veja também mobilidade difícil em Cabinda. Taxistas optaram por rotas curtas e cobranças acima do preço normal. Novas chapas de matrícula já em circulação. Polícia afirma que o modelo permite maior controlo e fiscalização na via. Solidariedade no Zango, o donativo que vai beneficiar a mais de 300 crianças de um centro de acolhimento. Formação profissional, funcionamento do Sinfotec no AMBO e opções que se abrem para a juventude. Desafios na Procuradoria-Geral da República. O dia hoje foi marcado por tomada de posse. Serviços de proteção civil e bombeiros, novo comandante nacional e planos para dinamização do ramo. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante.
e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Januário, outra vez, boa noite. Ganhou espaço nos últimos dias uma onda de gripe que agita as comunidades um pouco por todo o país. E em meio ao alerta recente das autoridades sobre a possível circulação de variantes da Covid. A nossa equipa esteve hoje a medir o nível de prevenção dos munícipes em Luanda e constatou igualmente atos persistentes de negligência, que para alguns casos elevam o risco de contágio. Em alguns hospitais, a confirmação que tivemos é que a situação está controlada. Máscaras, luvas, álcool em gel foram esquecidos pelos angolanos. Medidas de segurança implementadas desde o início do primeiro surto da Covid-19 no mundo. Por o índice de Covid ter baixado bastante, eu desapareceu quase, posso dizer isso. Já não faço mais uso constante de máscara se não estiver com gripe. Simplesmente para as pessoas não me olharem e para evitar que as pessoas, tentam trocar olhares para mim. Da minha parte, já não uso mais, mas tenho um ligeiro cuidado com isso. Desde que houve esse abravamento ou essa desaceleração da Covid-19, acredito que também houve um desleixo dessa parte. De 17 de novembro a 28 de dezembro de 2023, a Organização Mundial da Saúde observou o aumento de novos casos da Covid-19 com a nova variante JN1. Nos últimos dias, Luanda registrou um aumento de gripe. Contraído com uma gripe. Bem, força dessa gripe, tendo ido a um posto médico, acabei por saber que devido a algumas dores que eu estava tendo no ouvido, por causa da área nasal que muitas das vezes afeta, que vimos que a gripe ela veio acompanhada de tosse e uma irritação na garganta. Teve problemas de tosse e gripe. Nos últimos tempos, gripe era raro, mas tínhamos. Só que, olhando atualmente, acho que o índice de gripe é maior. A ministra da Saúde confirmou o aumento de síndrome respiratória no país. Nós temos tido um aumento considerável de síndromes respiratórios altos. Na sua maioria é a gripe vulgar. Temos esse diagnóstico laboratorial através do INIS, mas a miúdo vamos tendo alguns casos de Covid. O Covid ainda não acabou. Nós temos pessoas que estão a vir de férias, de países muito frios e nessa altura também o número de casos nestas latitudes aumentou. A grande recomendação é reforçar a sua vacina contra a Covid, lavar as mãos, o uso de máscara com frequência se tiver queixas respiratórias altas. A nova variante JN1 foi detectada pela primeira vez nos Estados Unidos da América, antes de se espalhar por dezenas de países, e já fez 3.000 mortos. Luanda rosto para o novo ano na senda dos resultados alcançados no que diz respeito às melhorias no saneamento básico e quadros por superar. A nossa equipa foi dar hoje para o Prenda. Zona privilegiada na capital em termos de localização e ainda assim não deixa de ser uma das que mais intervenção carece. Os focos de lixo, as águas paradas e também as valas a céu aberto são outras deficiências em grande escala preocupam esse emblemático bairro. Os cidadãos na província de Luanda apontam o problema do saneamento básico e o lixo como principais causas da malária, numa altura que a província registrou mais de 2.600 casos nos primeiros dias desse ano. Essa realidade é vivida também nos lotes 14 e 22 do Prenda, onde os cidadãos dizem que tudo fica mais difícil devido aos problemas sociais. Esse esgoto nos incomoda através dos clientes que entram aqui, que passam, deitam lixo aqui e não fazem limpeza. Por isso eu estou a trabalhar muito mosquito, muitos bichos
que sai aqui. A primeira preocupação, nós falamos da criminalidade, estes prédios estragados, ao lado do lote 22. Segunda preocupação, saneamento básico, os esgotos estão todos entupidos. Terceiro, as estradas que não estão em condições. É o Estado meter o pé nisto para ver se resolve essa questão. Nos bairros Teixeira e Cauilele, também no Prenda, o saneamento básico, a criminalidade e as vias de acesso preocupam os munícipes. Nos Cauilele, essa rua está muito crítico. Quando a chuva cai, aqui faz muito buraco. Os carros não conseguem passar, os moradores têm que deixar os carros na estrada, cheia de buraco. Essa água vem de lá de cima, sai da 8ª para ir para Samba. Nós aqui estamos mesmo muito mal, muito cheiro, muito lixo, vem com bastante lixo, as crianças doentes, nós aqui como mais velhas então não se fala. Cólicas e cólicas. Como é que nós vamos ver essa área? Aqui no bairro da Teixeira, geralmente aqui tem tanto lixos. E até não sei o que fazem. Quando chove aqui, até a água aqui fica parada. Geralmente, até o mosquito já não se fala. O mosquito aqui está tipo mais que caçumum, não mosca. Criminal aqui de noite não se fala até. É um perigo de noite, mas de dia assaltam. Porque aqui a esquadra está aqui na Camochiba e também está aqui no Zamba 2, esquadra móvel. Mas aqui também uma esquadra aqui nesse bairro. Ainda há dias tiveram que colocar um mogeiro. O mogeiro estava a passar, uns moços que vieram da Samba colocaram o mogeiro, levaram o telefone, levaram um aparelho que ele estava trazendo na mão porque ele estava saindo no serviço. Aqui estamos muito mal. À noite uma pessoa não consegue passar, a partir das 19 horas aqui a rua está muito crítica. E sobre o saneamento básico no bairro Prenda, a administração distrital da Maianga garantiu o seguinte. O que nós temos feito dentro das nossas competências, das nossas possibilidades, são trabalhos paliativos de limpeza de sarjetas, coletores, isso no sentido de ajudar a fluidez na drenagem das águas, tanto pluviais como águas residuais. Há situações em que carece de um trabalho mais profundo, que já foge o nível das capacidades da própria administração do Distrito Urbano da Maianga. O que nós fazemos é remeter aos processos ou às situações à nossa instância superior. Se nós repararmos nas vias secundárias e terciárias, que são as vias que não estão asfaltadas, e muitas das vezes com as cargas pluviométricas, o nível de degradação desses acessos é maior, dificulta o próprio trabalho da polícia. O ideal é mesmo colocar um pavimento rígido, nesse caso ou betão ou asfalto. O bairro Prenda, localizado no distrito urbano da Maianga, no município de Luanda, conta com mais de 8.000 habitantes. E avançamos agora para a província de Cabinda, onde a população também já se queixa de rotas curtas praticadas pelos taxistas, que para alguns casos, segundo o que apuramos, estão igualmente a cobrar preços acima do normal. A população na província mais a norte do país pede que o sistema de transportes públicos seja reforçado para que a mobilidade seja consequentemente facilitada. A escassez de táxi em Cabinda leva vários cidadãos a ficarem mais de uma hora nas paragens. Segundo alguns munícipes, muitos taxistas estão a aproveitar-se da situação, realizando linhas curtas. Em alguns casos tem havido especulação de preços por corrida. Muito tempo nas paragens, principalmente aqui. Há quem desloca daqui, que é para ir lá em cima. E assim estamos. Desde dezembro o táxi aqui está difícil. Os autocarros do governo estão a circular, mas acho que não é o suficiente. Na cidade de Cabinda, ultimamente, está difícil apanhar táxi. Como podem ver, as ruas ultimamente estão cheias, sabe? Há muito fluxo de pessoas e pouco fluxo de transportes públicos. Os transportes públicos que nós temos, ultimamente está cheio, está a ser difícil, as pessoas têm a possibilidade de apanharem táxi. Por exemplo, essas horas eu sou estudante. Teria que estar já às 17 horas no instituto onde eu estudo, mas não tenho como chegar a essas horas porque a tendência de apanhar táxi está muito difícil. E isso está mesmo a dificultar. Imagina alguém que sai daqui até no São Pedro. Tem que estar aqui de pé das 17h30 e por vezes conseguir táxi quando forem, se calhar, 19 horas e tal. Até chegar em casa já serão 21 horas. Acho que há poucos táxis, né, a fazerem um processo para facilitar o elevado número de população que nós temos e não chega os táxis
na via não chega para satisfazer todo o número de estudantes e outros funcionários, vendedoras e tudo que precisam de táxi. Escassez de transporte faz com que várias pessoas fiquem nas paragens há mais de uma hora à procura de uma oportunidade de se dirigir a casa ou talvez no local de trabalho. Nesta altura, os cidadãos pedem que as autoridades competentes resolvam a questão ligada a transporte público ou melhorem a questão também relacionada a vias de comunicação para que alguns automobilistas consigam chegar em outras áreas onde os munícipes precisam de transporte. Fica mesmo difícil, os autocarros estão, é uma carência mesmo. É uma carência dos autocarros, poucos autocarros que nós temos mesmo. Precisamos que o Estado revela nessa questão aumento dos transportes públicos. Nós pedimos que nos ajudem, que nos vejam deste lado, porque fica muito complicado. As mães ficam preocupadas, os pais ficam preocupados por isso. Os filhos chegam tarde. Nos últimos dias, vários cidadãos em Cabinda têm estado a chegar atrasados nos seus compromissos devido à escassez de táxi e mau estado das vias que impossibilitam a circulação de veículos nos bairros. E está lançado o novo modelo de chapa de matrículas que entra em circulação a partir de hoje. Trata-se de uma versão mais sofisticada de placas de identificação de veículos. A Polícia Nacional garante que as novas chapas de matrículas foram concebidas a pensar na facilitação do sistema de controlo e também na fiscalização na via. Para veículos já registados, o prazo de troca é de 2 anos, com a taxa mínima de cobrança avançada em 50 mil kwanzas. Presenciamos em tempo real a produção da nova chapa de matrícula padronizada que contém elementos de segurança definidos por lei, como o código QR, a fita de segurança e o número de série. O funcionário da primeira empresa a receber a matrícula afirmou que o processo para a aquisição da mesma foi célere. Viemos aqui com o intuito de fazermos a expensão e fomos de facto agraciados como ser os primeiros com a impressão da primeira matrícula numa fase experimental. Não foi fácil, nós temos como concessionária, nós temos ali a Direção Nacional de Viação e Trânsito, tem um departamento de veículos e eles têm um programa muito bem elaborado de dias concreto para atender as empresas e nós demos entrada do processo a partir do guinchê, é feito o processamento, é emitido o processo do RUP, feito o pagamento e em seguida é trazer a viatura para fazer a expensão para a atribuição da matrícula. As novas chapas de matrícula vão custar entre 50 a 55 mil kwanzas. O preço vai variar, em função da localidade do país, entre 50 a 55 mil kwanzas. O preço de 50 a 55 mil kwanzas teve a ver o custo da matéria-prima, ou seja, na verdade não é a chapa que custa 55 mil kwanzas, são vários elementos de segurança que fazem com que a chapa, o preço venha a custar 55 mil kwanzas. E nós, para chegarmos a esse preço, tem a ver com a compra da matéria-prima, o custo de produção e os elementos de segurança que ela contém. O novo sistema de matrícula tem como objetivo diminuir a sinistralidade rodoviária no país. Resultante da toponímia em vigor no país. Por isso, apelamos no sentido de uma maior responsabilidade de todos os intervenientes no processo de produção e aplicação das novas matrículas, que em grande medida contribuirá para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária e suas consequências, bem como a redução das ilicitudes cometidas e registradas na circulação rodoviária. A Polícia Nacional assegura que as viaturas com as atuais matrículas continuam a ter os mesmos números, mas serão 2 anos para substituir as antigas. Alfanumérico. Portanto, os atuais alfanuméricos continuam a ter a mesma validade. O que vamos fazer é substituir a chapa. Não vamos substituir o número da chapa de matrícula, mas sim uniformizar a chapa de matrícula. O novo modelo de matrícula inclui também a estampa da bandeira nacional, o mês e o ano de atribuição da respectiva placa de identificação de viaturas. Mais à frente, e agora vamos até ao Huambo, que vive uma semana especial. A província está pronta para receber o Presidente da República na missão que será marcada pela inauguração de empreendimentos sociais importantes. A Susana Ângelo responde agora a partir da capital do Planalto Central, a Cidade Vida. Susana, boa noite. Entre os empreendimentos que o Huambo ganha amanhã, destaque para o novo Centro Cultural e também o primeiro Centro Público de Hemodiálise. Boa noite.
Viva Quina, boa noite também aos nossos telespectadores. É verdade, esta semana a província do Ambo ganha várias infraestruturas. Amanhã vai ser inaugurado o Hospital Municipal Leonardo Cambumba, no município do Ecunha, que vai ser inaugurado pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Quinta, sexta-feira e sábado, o Presidente da República também vai inaugurar outras infraestruturas aqui nesta localidade do nosso país. O destaque para o Centro Cultural Manuel Rui Monteiro, homenagem aqui a este filho do Ambo e também autor da letra do hino do nosso país. Comigo está o diretor do Gabinete da Província, do Gabinete da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, Jeremias Chissanga, com quem vamos conversar. Este centro cultural que também vai servir de referência para a construção dos próximos centros a nível do nosso país. Que impacto é que tem para a província? Bem, muito boa noite, obrigado pela oportunidade. Traz um impacto grande, porquanto o centro e o primeiro no país nessa categoria é uma estrutura virada à cultura, no capítulo da educação, a formação cultural, a promoção, a divulgação, a valorização, portanto, da cultura. São as grandes valências que, de forma geral, este centro vai trazer. Portanto, de concreto, o que é que o centro traz para a província e o país de uma forma geral? Sendo um instituto público, primeiro olhamos para a parte da empregabilidade, vai gerar empregos. Depois, a questão que tem que ver com a parte do imposto para sustentar tanto o Fundo de Desenvolvimento Cultural, também traz. O centro traz, tem salas de conferências, que era uma carência que a província tinha, de forma particular, salas de teatro, temos uma sala polivalente de mais ou menos 460 lugares, temos aqui as ateliês onde vamos ter a formação na parte da dança, das artes plásticas, da literatura e das esculturas. Olaria também é uma variante que vamos trazer. O Centro Cultural vai ter um site onde terá uma agenda cultural, onde poderá passar agenda cultural nacional, mas localmente, todas as sextas-feiras, as últimas sextas-feiras de cada mês, nós vamos ter um programa onde cada município vai ter 2 dias, portanto, sexta, sábado e domingo, para exibir aquilo que é a sua cultura a nível, portanto, do município, de forma específica. Portanto, em suma, são algumas valências que, assim em miúdos, a gente passa por aqui. É um centro que vai também massificar a história cultural desta província? De facto, por isso é que a gente fazia a referência de que cada província vai ter um espaço, cada município vai ter um espaço, e também pretendemos tirar algumas atividades nacionais. Por exemplo, já está na Forja, temos contacto muito avançados com a equipe que realiza o show do mês. Pensamos que entre fevereiro a março queremos trazer esta atividade, mas de uma forma geral, a cultura particularmente, não iríamos muito para a história, mas a cultura a nível nacional aqui estará divulgada, valorizada e, acima de tudo, preservada. Muito obrigada, diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, Jeremias Chissanga, aqui com os dados à volta do Centro Cultural que será inaugurado já esta sexta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço. É um dos empreendimentos ou infraestruturas que faz parte da agenda de 2 dias de trabalho do Presidente aqui na província do Ambo. O Presidente vai estar aqui sexta e sábado. No sábado vai inaugurar o Centro de Hemodiálise, vai estar também na Feira Agropecuária no pavilhão e depois vai visitar a futura cidade universitária do Donde. A partir da cidade do Ambo, as despedidas são do Valdemiro Santos, Fidel Custódio, Luís Domingos, Luzolo, Suba Pedro, Susana Ângelo. Boa noite.
Boa noite, Susana, e obrigada por estas informações. Pois, a semana é especial, como dissemos, para o AMBO, que ganha importantes infraestruturas sociais. Falamos de empreendimentos que, além de contribuir para uma nova imagem da cidade planáltica, surgem para igualmente garantir novos postos de trabalho. Empregos maioritariamente direcionados à juventude, que naquela região do país tem apostado forte na formação profissional. A nossa equipa no AMBO passou hoje pelo Sinfotec. Com a capacidade para formar mais de 700 técnicos num único período, o Centro Integrado de Formação Tecnológica vai arrancar concursos que promovem o autoemprego. Passamos assim a contar com 161 centros a nível de todo o país, sendo este o maior que nós temos em área construída. Estamos a falar de um centro com capacidade de formação para 736 formandos por período. De modo geral, se considerarmos as formações de curta, de média e de longa duração, anualmente esse centro poderá formar mais de 2.400 jovens. Este centro é resultado da cooperação Angola-China. No fundo, é uma doação do governo chinês, que resulta da visita do titular do Poder Executivo, Presidente da República à China, em 2018, que logo a seguir o INEFOP, por orientação do Ministério, assinou um acordo de cooperação com a Câmara de Comércio da China, que resultou então na construção desse centro, avaliado em 30 milhões de dólares. Os jovens acreditam que o Sinfotec permitirá melhorar as suas habilidades e responder às necessidades do mercado. Nós, os jovens, estamos a necessitar desse centro de formação, porque muitos de nós terminaram os estudos e será uma mais-valia para todos os jovens. Teremos mais técnicos na nossa província e ganharemos muito com isso. Acredito que trará grandes benefícios à juventude e não só, visto que a tecnologia cai de ponta mesmo. É um centro que vai ajudar muito a população, principalmente a juventude. Estamos muito gratos. A produção de produtos diversos, como peças para viaturas, é vista como uma oportunidade para a promoção do autoemprego. Como sabemos, o AMBO está situado numa zona em que passa, portanto, o corredor do Lubito, e é um espaço de oportunidade também para os jovens, mais a formação técnica profissional, os jovens poderão desenvolver a profissão do AMBO, dando respostas satisfatórias, porque terão competências a partir de agora com este Centro Integrado de Formação Tecnológica. A formação técnico-profissional representa para a sociedade o elevar dos serviços de qualidade no campo das tecnologias. Traz uma formação técnico-profissional avançada, ou seja, garantindo maior especialização dos jovens. Isto vai fomentar o autoemprego, vai fomentar o empreendedorismo juvenil, vai garantir que tenhamos maior oferta em termos de serviços de qualidade. Este centro é o único que nós temos na nossa rede de cursos dos centros tutelados, que vai ministrar cursos ligados à área de mecanização agrícola. Também temos aqui a Academia Huawei. No fundo, conseguimos, no quadro da implementação desse centro, renovar o nosso acordo que já existia com o Huawei, para que os jovens que façam a formação aqui possam ter uma formação reconhecida a nível internacional e possam trabalhar nas empresas de telecomunicações. Também aqui temos condições para ministrar cursos que vão apoiar a transição das empresas para a indústria 4.0, porque temos na área de produção, temos equipamentos na área de robótica e também na área de instrumentação. Não menos importante, aqui vamos prestar também assistência técnica às empresas, principalmente na área de processos de automação. E de volta a Luanda, tomou hoje posse o novo Comandante Nacional dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, que assume o posto com a visão de dinamizar o ramo, partindo pela aposta na formação e capacitação dos quadros. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros está associado à coragem, persistência e riscos em prol da sociedade. A atribuição de patentes aos oficiais comissários traduz o reconhecimento do trabalho desenvolvido no exercício de funções e exige maior responsabilidade e compromisso. Para o novo Comandante Nacional dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, a prevenção é a melhor medida. Vamos trabalhar
na antecipação, na previsão dos fenómenos, através do reforço das ações profiláticas e reduzir os danos e perdas causados por incêndios, acidentes de viação, inundação, calamidades e outros fenómenos. Acreditamos que a materialização deste desiderato só pode ser alcançado com recursos humanos bem capacitados e meios técnicos e tecnológicos que ajustam aos novos paradigmas sociais. O comandante cessante afirmou que o dever foi cumprido e que a humildade deve ser a palavra de ordem do seu sucessor. Hoje, podemos afirmar, apesar de alguns projetos não terminados, mas saímos com o dever de missão cumprida, graças ao espírito da união. A vossa aposta reúne uma geração de jovens efetivo em tempo e temos fé que haja união, irmandade e, sobretudo, a confiança. A chave do sucesso é a humildade, trabalho em grupo e nunca tomar a decisão quando estás nervoso. O evento foi presidido pelo ministro do Interior, Eugênio Laborinho. Durante a sua intervenção, o governante garantiu que Luanda precisa de uma atenção especial, principalmente durante o período chuvoso. Tendo em conta o grau de risco e de vulnerabilidade que Luanda apresenta, estamos a viver todos em zona de erosão hídrica e, sobretudo, agora neste momento difícil, que é o momento de calamidades. As chuvas continuam a assolar Luanda, a bater. Agora temos um interregno, mas é verdade que Luanda precisa de uma atenção especial, sendo capital do país. É só ver os estragos que essas chuvas ou essas enxurradas acima do nível provocaram a cidade capital e seu arredor. Mais de 300 crianças de um centro de acolhimento localizado no Zango 3A beneficiaram hoje de um donativo composto por produtos da cesta básica. A iniciativa é de uma organização não-governamental que se propõe em ajudar o centro, que é carente em vários serviços. Com cerca de 315 crianças carenciadas, a doação de vários bens alimentares da Associação Alma ONG chega numa altura que o Centro de Acolhimento e Assistência Gratuita Rabi, no Zango 3B, enfrenta muitas dificuldades, principalmente alimentação e apoio aos professores voluntários. Olha, é uma iniciativa de louvar. Nós esperamos que mais organizações como a Alma ONG, já queremos agradecer que é a segunda vez que eles venham cá. Que venham mais organizações e entidades, porque há bastante dificuldade aqui que nós temos. Então, a Alma tem feito um trabalho de louvar. De tantas outras que nós temos, começando pelo transporte, eu costumo priorizar a alimentação. Se nós não temos o que dar de comer às crianças aqui, a necessidade é muito grande. As crianças passam por momentos difíceis. E se não temos alimento, priorizamos os mais pequeninos, que é da primeira, segunda e terceira classe. Às vezes os mais velhinhos da tarde ficam sem comer, mas queremos que os mais pequeninos tenham um lanche, uma merenda pelo menos, todos os dias, que não falte. O responsável do centro criou o projeto solidário depois de vencer a dependência pelas drogas. Eu fui alguém que viveu na toxicodependência. Durante alguns anos andei mergulhado no vício da droga e do álcool. E foi na organização Remar que eu fui reabilitado. Eu fiquei durante 15 anos internado a ser reabilitado. E foi ali onde conheci a minha esposa, casei, constituí família. Após a revelação de Deus, que temos que dar continuidade à missão, decidimos então criar, de minha parte, o Ministério Rabi. Foi aí que eu comecei o trabalho de assistirmos 30 crianças. Começamos debaixo de uma árvore a servir. Hoje temos essa instituição. Para quem faz parte do centro, a iniciativa da Alma ONG chega numa boa fase. Vim para aqui porque meus companhias onde eu morava no Rocha, na Samba, foi mais companhias e me influenciou mal, usando drogas e outras coisas que não se deve. Eu, como sou menor da idade, não posso usar isso. Então,
Por causa disso é que me trouxe aqui. Já estou aqui há 2 anos. Me sinto muito melhor estar aqui. Dou graças a Deus por me tirar do mundo da droga, do mundo do álcool, porque tem muita coisa em frente na minha vida. Me sinto bem a estar aqui, porque estão dando muita ajuda no Rabi. Essa é a 2ª vez que vieram aqui. Sou muito grata por vocês. O presidente da Alma ONG, que existe há 6 anos, com 35 membros no país e em Espanha, fala do gesto. Nessa visita mesmo que nós fizemos, me chamou bastante atenção quando eu perguntei a uma das crianças que não estava a comer, por que não estava a comer, ele disse que preferia não comer, deixar que os seus irmãos comer, que eram mais pequenos. Então, dentro do centro tem bastante dificuldade. Trouxemos arroz, fubá, óleo, açúcar, sal, bolacha, todo aqueles alimentos que eles podem ter direito ao almoço e pequeno almoço. Precisamos que haja mais almas, né, que nos apoiam nesse projeto, que nos abraça a nós, e quando mais somos, mais fortes seremos, né? Localizado no Zango 3B, distrito urbano do Zango, município de Viana, o Centro de Acolhimento Rabi existe há 13 anos. Regresso da informação no Girassol Jornal. A Procuradoria-Geral da República confirmou hoje que foi retomado o processo que envolve Manuel Vicente, antigo vice-presidente da República. E adiantou também que está na fase final do processo que pesa sobre a empresária angolana Isabel dos Santos. Tomaram hoje posse a nível da instituição os membros do Conselho de Direção, nomeados recentemente. Os novos membros do Conselho de Direção da PGR, recentemente nomeados, foram empossados pelo Procurador-Geral da República. Ao todo, são 30 magistrados que irão desempenhar diversas funções no Tribunal da Relação, Comarca, Inspeção e titulares provinciais no Bengo, Uíge, Zaire, Lunda Sul, Cunene, Huambo e Kwanza Sul. Estamos a intensificar os serviços de inspeção, torná-los mais fortes, com magistrados capacitados e com um perfil adequado para inspetor. Estamos também, a nível dos diversos canais de relação, a fortificarmos com mais magistrados para darem resposta mais célere aos diversos processos de recurso, e a nível de algumas províncias que achamos que havia necessidade de dinamizar o trabalho que fazem e darmos um contributo maior. Foi-nos apresentada a missão, agora temos a comissão de fazer cumprir aquilo que nos foi apresentado e apresentar bons resultados, que é esse o nosso objetivo. Acreditamos que os desafios são diversos, nós temos várias áreas do direito e nós intervimos em todas essas áreas. Não estamos a falar só da área civil, estamos a falar da área do trabalho, criminal, família. Então nós estamos preparados para poder ver o que é que nos apresenta então daqui para frente e podermos trabalhar em função disto. Um dos casos mais midiáticos em posse da PGR tem a ver com a empresária angolana Isabel dos Santos, cujo processo está na sua fase final para ser remetido a tribunal. A resposta da Interpol não vai interferir na conclusão dos processos, não vai interferir. Portanto, temos um processo que está já na sua fase final, que dentro de dias será remetido já a tribunal, e temos outro processo que diz respeito à Justiça Nacional de Angola. E outro processo que também penso que dentro desse primeiro trimestre também irá ser remetido a tribunal. Pronto, estamos a conseguir dar boa resposta aos processos que tínhamos já de anos anteriores. Mas, como sabe, a investigação criminal nem sempre é fácil, e quando dependemos de terceiros para obter alguns meios de prova, portanto, os prazos acabam por ser maiores do que aquilo que nós desejaríamos. Hélder Pitagros confirmou que o processo do ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente, foi retomado, uma vez que a sua imunidade foi levantada. Nós estamos a trabalhar nesses processos, uma vez que as imunidades já foram levantadas por ter expirado o prazo concedido
pela lei e, portanto, agora estamos a trabalhar neles e vamos ver dentro de quanto tempo conseguiremos ou não concluí-los. É o seguinte, a Presidência da República, nesse momento, conseguiu despertar na população que tem alguém que pode defender os seus direitos, os seus interesses. Não só em relação à população, mesmo em relação às instituições e órgãos do Estado. E, portanto, aumentou consideravelmente as solicitações dessas entidades, quer coletivas, quer singulares, para que nós trabalhemos e ajamos para repor a legalidade nos casos. O Procurador-Geral da República admitiu que a investigação criminal ao ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente, agora tem tudo para avançar com o levantamento da imunidade, que terminou 5 anos após o fim do mandato. O Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação promete implementar este ano o número de identificação de parcela. A medida faz parte da estratégia de combate aos conflitos de terra e envolve a criação de uma base de dados de cadastro único para registar parcelas concedidas pelo Estado. Nesse momento eu estou na rua. Peço justiça. Vemos crianças que presenciaram isso é um terror enorme, isso traumatiza as crianças. O problema é dos mais antigos, mas que com frequência vai ganhando mais espaço. Pelo país, os conflitos entre supostos proprietários de terra parece não ter hora para terminar, para não falar das burlas e ocupação ilegal que muitas vezes se colocam no meio do processo. Segundo a Provedoria da Justiça, nos últimos 6 meses de 2023, mais de 500 casos de disputa de terras foram registados, onde a província de Luanda lidera as estatísticas com 2 municípios, respectivamente Viana e Cacoaco, com os números mais altos de casos. Kwanza Sul, Benguela e Huila são outras paragens onde os conflitos não dão trégua. Para resolver o problema, a criação da base de cadastro único é a iniciativa lançada pelo Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. A medida a ser aplicada ainda neste ano vai permitir com que o proprietário adquira um número de identificação de parcela, NIP, para que sejam registados os lotes concedidos pelo Estado. Segundo o titular da pasta do Urbanismo e Habitação, uma das metas para 2024, além da aprovação do número de identificação de parcela, é a aprovação da Lei de Terras, que vai ajudar na dinâmica que o setor necessita para melhorar a gestão de terras no país. A tributação das grandes parcelas a serem retiradas devido à não utilidade vai também permitir ao Governo utilizar os espaços para o Programa de Autoconstrução Dirigida e outros projetos ligados à agricultura. E agora, reflexões no Café Cipra. Teve lugar hoje a primeira edição do ano, que contou com a apresentação dos resultados dos projetos económicos em curso no país. A edição número 1 do Café teve como tema o impacto do investimento privado no setor produtivo. 2024 e 2025 serão os anos que os angolanos vão consumir mais arroz produzido no país. Atualmente, Angola importa por ano 600 mil toneladas deste produto, essencial para a cesta básica das famílias angolanas. Esta realidade poderá mudar ainda este ano. São garantias do Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, que falava esta quarta-feira durante a 11ª edição do Café Cipra, que abordou o impacto do investimento privado no setor produtivo. O arroz, nós importamos por ano cerca de 600 mil toneladas de arroz. 600 mil toneladas. O ano passado terá sido dos melhores anos de produção de arroz. Chegamos às 40 mil toneladas, mas consumimos 600 mil. Se não há divisas, temos um déficit na oferta do arroz. E, de facto, por também ser dos produtos que mais importamos, para esta campanha agrícola 2023-2024, pusemos ênfase na produção do arroz. Tanto em 2024, 2025, vamos consumir mais arroz produzido em Angola. Ainda em 2024, o Executivo prevê uma melhor atuação das instituições públicas, tendo em conta o processo de reorganização que decorre em muitas instituições, que neste ano poderão financiar vários projetos do setor produtivo.
Por outro lado, o executivo revelou que a produção agrícola no país cresceu no último ano para mais de 6%. Para o ministro da Agricultura, estes números ainda não representam a cota ideal preconizada pelo governo angolano. Mais de 70% da quantidade de tomate que é consumida aqui em Luanda, notem bem, mais de 70% do tomate consumido em Luanda sai do Namibe. Namibe é deserto. Mais de 80% dos produtos agrícolas que circulam aqui dentro de Luanda saem do Kwanza Sul. Nós temos estado a falar com o Fundo Soberano, por exemplo, para entrar para a produção de óleo alimentar. Os investimentos são de médio e longo prazo. Os palmares levam-nos de 6 a 7 anos, até podermos efetivamente iniciar a sua exploração. Nós estamos a dizer, ok, tem condição de ajudar-nos a fazer esse percurso, tem vontade, nós precisamos. O Fundo Soberano diz, ok, nunca ninguém me disse isso, eu quero fazer. Então estamos a conversar com eles, está o setor a tratar. Quanto à reserva estratégica alimentar, o executivo está a reavaliar o seu modelo de funcionamento, bem como o seu financiamento, sendo este o fator principal para o seu regresso no mercado nacional. Como é óbvio, o governo não está muito satisfeito com esse modelo e, portanto, uma das tarefas que nós recebemos no Ministério da Indústria e Comércio é de repensar o modelo da reserva estratégica alimentar. É o que estamos a fazer. Mas este repensar do modelo assentará essencialmente no seguinte: a reserva terá, em primeiro lugar, que ser baseada na produção nacional. Estamos a falar da produção agrícola e estamos a falar da produção industrial. Em segundo lugar, o próprio modelo de financiamento da reserva terá que ser feito sob uma forma em que ela não gere passivos não previstos para as contas públicas. A intenção do executivo angolano reduzir também a forte dependência no petróleo e encontrar outras fontes de receitas para o aumento da produção de bens e serviços. E falamos agora de tributação, numa altura em que estão em pagamento os impostos sobre os veículos motorizados e também predial. Em relação a este último, o IPU, a Administração-Geral Tributária adiantou que as centralidades são as principais devedoras. A taxa para o imposto predial urbano deve ser paga até ao último dia do mês de março e aos devedores, a AGT chama atenção para o risco de verem os seus bens patrimoniais e imóveis penhorados. Para este ano, a Administração-Geral Tributária prevê arrecadar 63.703.603.604 kwanzas com a cobrança do imposto predial. O referido imposto deve ser pago pelos contribuintes até o último dia de março, ao passo que para o imposto sobre veículos motorizados, os contribuintes podem fazê-lo até ao último dia do mês de junho. De toda a receita não petrolífera arrecadada ao longo do ano de 2023, o imposto predial contribuiu com 1,3%. Para o ano de 2024, temos a previsão de crescer 6%, ou seja, tensionamos arrecadar o valor de 63.783.603.074 kwanzas. Portanto, o que equivale aqui a um crescimento de 1,3%. A nível de veículos motorizados, nós, para 2024, pensamos crescer 22%. Ou seja, tensionamos arrecadar, temos como previsão para arrecadação 5.444.978.972 kwanzas. A campanha de pagamento dos dois impostos teve início no primeiro dia deste ano. Segundo a Administração-Geral Tributária, a receita do imposto predial é alocada ao município em que se encontra o imóvel. Concorre para aquilo que nós chamamos de receitas locais. Portanto, concorre para reforçar as receitas do município. Se eu tiver a minha residência, por exemplo, no município de Bucuzau, em Cabinda, eu, ao pagar os meus impostos pré-predial,
este dinheiro reverte diretamente para aquele município. O administrador da AGT lembrou que, dentre as sanções aplicadas aos devedores, a mais gravosa tem que ver com a penhora de bens patrimoniais ou imóveis. O que se faz é, no fundo, partir para um processo de penhora. O que é isso, a penhora? É a apreensão do patrimônio que o contribuinte tem para forçá-lo a cumprir com a sua obrigação. E lhe é dado um prazo de 30 dias para que ele possa indicar um outro bem para cumprir a sua obrigação, ou, do contrário, este dinheiro, uma vez penhorado, portanto, e via de regra pode ser ou um penhor em conta, dinheiro que ele tenha em conta bancária, ou, por exemplo, outro bem, e aqui podemos falar de bens imóveis, que sejam penhorados. Este bem, quer seja dinheiro, quer seja bens, são transferidos a favor do Estado. E, com isso, se dá a extinção da obrigação, ou seja, aquela dívida que o contribuinte tenha é extinta pela via do cumprimento coercivo. Para o pagamento do imposto predial estão cadastrados 298.885 imóveis, sendo que para o imposto sobre veículos motorizados, a AGT tem catalogados 668.468 veículos motorizados, desde carros, motorizadas, embarcações e meios aéreos. A OMA, Organização da Mulher Angolana, completa os 62 anos da sua fundação. A data está a ser marcada pela realização de várias atividades a título de comemoração. A organização política mostra-se comprometida com os desafios da atualidade que envolvem a mulher angolana e reafirma o seu empenho na defesa do espaço de direito pertencente à mulher no meio social. Sob o lema Mulher Angolana comprometida com o desenvolvimento socioeconómico do país, Luanda foi o palco do ato central das comemorações dos 62 anos de existência da OMA, braço feminino do partido MPLA, fundada a 10 de janeiro de 1962 na República Democrática do Congo. Para as mulheres presentes no ato, a secretária-geral da OMA, Joana Tomás, apelou à contínua resposta aos desafios lançados pelo MPLA. É apelativo à mulher angolana para participar mais ativamente em todos os processos em curso, tanto para o desenvolvimento socioeconômico, como para a defesa do meio ambiente, defesa da família e reforço das competências familiares. Encorajamos o camarada João Lourenço, presidente dos angolanos, para continuar a evidenciar esforços para a estabilidade econômica e, consequentemente, a redução dos preços da cesta básica. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, falou da necessidade de se trabalhar em prol da emancipação da mulher angolana, assim como a valorização do papel da organização nas principais tarefas que o Partido dos Camaradas tem vindo a desenvolver. O lema das comemorações deste aniversário da nossa organização é bastante atual. É prioridade no nosso país, que passa, entre outros, pela diversificação da nossa economia, que é uma aposta do Executivo liderado pelo camarada presidente João Lourenço. O combate ao analfabetismo e aos casos de abuso sexual são algumas das bandeiras da organização. Onde é que já se viu isso? Um pai, um tio, um avô, um irmão a fazer isso? Isso é fim do mundo. Ninguém admite isso, ninguém aceita isso. Não se pode, não se pode. O governo tem que tomar medida. Tem que tomar medida para acabar com esse abuso às crianças. Nós vimos que a mulher realmente já tomou consciência do seu papel, embora ainda há muito trabalho a fazer com a nova geração. Queremos encorajar a continuar com a mesma determinação das pioneiras. O ato foi marcado com uma homenagem a todas as mulheres que deram seu máximo em prol do solo pátrio, com a deposição de uma coroa de flores no Largo das Heroínas, assim como uma homenagem ao primeiro presidente da República, Dr. António Agostinho Neto. E hoje temos dúvidas e certezas com reflexões centradas no tema da semana. Perguntas e respostas sobre o desafio da empregabilidade à luz da Agenda Nacional para o Emprego, e é com Alberto Capitão. Vamos acompanhar.
O aumento da empregabilidade tem a ver com a própria questão, e nós levantamos isso. Primeiro depende da questão econômica, da situação econômica. O emprego é consequência do crescimento econômico, né? Dos investimentos, da procura. Temos que estimular a procura, para a procura estimular nesse caso, a procura o consumo, para o consumo depois estimular o investimento que forem sendo feito gerar emprego. Tem que ser o mercado a gerar emprego, não existem formas milagrosas para gerar emprego. Cordiais saudações. Nesta edição da rubrica Dúvida de Certezas, vamos olhar para a questão da empregabilidade. Muitos programas já foram criados para a resolução deste problema. Todavia, tarda em chegar esta almejada solução. Por esta altura, os números do INE apontam que em Angola 29% da população está desempregada. Muito próximo de 5 milhões. Muito próximo de 5 milhões. Mas aqui era necessário fazer uma precisão, mas é mesmo apenas uma precisão. Existem, no grupo de desempregado, nós temos que separar. Existe desempregado aquele que já trabalhou e está mesmo desempregado. Existe aquele que está à procura do primeiro emprego. Esses 5 milhões qual é? Esses 5 milhões é o agregado, não é? Se olharmos para aqueles que já trabalharam, estão na situação de desempregados, o número é muito menor, não é? Porque depois a dinâmica do mercado de trabalho é, quando eu saio do setor formal, antes de ir para o desemprego, passo para o setor informal. Então, geralmente, quando há uma redução do emprego formal, eles vão para o setor informal, só assim é que vão para o desemprego efetivo. Os praticamente 5 milhões de jovens que estão no desemprego, a maior parte estão à procura do primeiro emprego. A grande dúvida da problemática do emprego em Angola continua a ser a situação econômica do país, de acordo com António Stott. Nesta entrevista concedida à Rede Girassol, na rubrica Dúvida de Certezas, António Stott disse que até 2027 a pretensão é que, com a Agenda Nacional do Emprego e com o Fundo Nacional do Emprego, o objetivo do Executivo é que se diminua o índice de desemprego para cerca de 25%. Hoje, nós temos cerca de 21 mil milhões de kwanzas para o Fundo Nacional do Emprego. Está no Orçamento Geral do Estado, é de domínio público, mas também temos outra fonte adicional que tem a ver com as políticas ativas do emprego. Na ausência de subsídio de desemprego, porque a nossa lei de base não prevê o subsídio de desemprego, na ausência de subsídio de desemprego, a forma que o Instituto Nacional de Segurança Social tem de intervir para atenuar o impacto na questão do desemprego é através das políticas ativas do emprego. E é nesta senda que, já no passado, o Instituto Nacional de Segurança Social fez, conseguiu disponibilizar no seu orçamento cerca de 6 mil milhões de kwanzas também para o Fundo Nacional de Emprego. Portanto, temos aí cerca de mais de 27 mil milhões de kwanzas em potencialidade para o Fundo Nacional de Emprego. Nós estamos a trabalhar com a proposta que está no plano do governo, que é reduzir para muito próximo de 25% a taxa de desemprego. É um desafio bastante interessante, mas é esse desafio que se propuser, o que o governo se propôs a atingir, e é com base nesse desafio que nós estamos a trabalhar. A meta e o objetivo quantificável é chegarmos muito próximo dos 25%. Angola tem, desde outubro do ano passado, a Agenda Nacional do Emprego, aprovada em Conselho de Ministros na sua 9ª sessão ordinária. A Agenda Nacional do Emprego é diferente dos outros instrumentos, como Plano Nacional de Emprego, como Programas Nacionais de Emprego, porque ela leva a perspectiva para um nível para além das responsabilidades do Executivo. Ou seja, um programa geralmente é implementado pelo Executivo, mas a Agenda Nacional de Emprego nós queremos envolver toda a sociedade. Ou seja, dá um conjunto de diretrizes para todos os agentes econômicos que tenham impacto ou intervenham no mercado de trabalho consigam se direcionar. Ou seja, o governo está a dizer o que é que pensa fazer a nível da questão do mercado de emprego. Luanda, Benguela, Huila e ainda o Ambo estão no leque das grandes preocupações no que diz respeito ao desemprego, isto por serem os maiores centros populacionais do país. Até 2027,
os números do Executivo são ambiciosos. Como dissemos, a ideia é que o desemprego baixe para os cerca de 25%. Daí a criação da Agenda Nacional do Emprego. Esta agenda vai contar com conhecimentos dos vários departamentos ministeriais e também com os privados, que têm aqui um papel-chave na diminuição do desemprego em Angola. Esta foi mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Nós voltamos na próxima semana. E o tema empregabilidade você ainda vai acompanhar ao longo desta semana aqui no Girassol Jornal. E terminamos a edição desta quarta-feira. O nosso regresso acontece amanhã à mesma hora. É sempre um prazer contar consigo. Boa noite e fique bem. Estamos juntos, boa noite, até amanhã.